Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações aqui pra vocês e vamos falar, gente. Já que hoje foi o dia da piada, né? A Folha de São Paulo seguindo o Bolsonaro aí pra dizer que o cara cometeu uma infração. É absurdo, né? É absurdo. O cara... Não, gente. Porque o cara tava andando de moto e levantou o capacete com a moto parada. É infração, gente. É infração. Não pode, não. Você não pode... Ó, você tem que descer da moto com capacete, jaqueta, bota de couro, luva na mão, porque se você tirar mesmo fora da moto, é infração, viu? Bom, aí falando dessas fake news, dessas loucuras aí da Folha, eu peguei uma matéria aqui, gente, que retrata algumas fake news ao longo da história e da carreira de Bolsonaro. Eu quero recordar com vocês, né? Como tinha o programa do filho do Roberto Carlos, né? Recordar é viver. Então vamos lá. Se inscreve, compartilha, dá aquele like bacana e vamos à matéria que fala sobre as piores fake news contra Bolsonaro. Vamos lá. As piores fake news da esquerda brasileira. Vamos lá. Antes de listar as fake news, é preciso relembrar a todos o que de fato ocorreu na última eleição presidencial. O povão, após 30 anos de social-democracia, cansado de pagar os impostos e juros mais altos do mundo, mergulhado em desemprego, violência e crise econômica, observando perplexo o maior esquema governamental de corrupção da história, resolveu virar o volante para a direita. Foram mais de 57 milhões de pessoas que colocaram no poder um conservador militar da reserva que nem partido tinha, já que as elites políticas não queriam que alguém fora do círculo deles vencesse. Isso tá bem óbvio. As eleições. Mesmo assim, uma legenda anã resolveu arriscar e venceu. Numa jogada de mestre, o candidato conservador conquistou os liberais também, trazendo na bagagem um gênio da economia liberal, Paulo Guedes. Trouxe ainda o único astronauta brasileiro, Marcos Pontes, e um herói do exército, General Heleno, para compor seu time de ministro antes mesmo de vencer as eleições. Sem contar que havia a promessa de convidar para o governo o então juiz Sérgio Moro, que a essa altura já havia exposto boa parte das entranhas imundas da corrupção brasileira, descortinando as relações espúrias entre políticos e empreiteiras. Em resumo, para além de qualquer projeto ou plano de governo, você deve saber o seguinte: conservadores e liberais criaram um inusitado bloco em 2018, construindo uma rede de informações reais pela internet, e juntos derrubaram a extrema-esquerda, a esquerda, a centro-esquerda e o centrão fisiológico. Foi isso que aconteceu. Nocaute no segundo round. Pá, no Haddad. Agora vamos a elas, as terríveis fake news e fanfics que geram terríveis pavores no encalques e fazem rir os mais bem informados. Essas falsas informações são criadas com o intuito de desqualificar a vitória de Bolsonaro, fomentar a ideia tosca de vivemos em um regime autoritário e recrutar jovens inexperientes ou doidões apavorados em suas bolhas sociais. Bom, deixa eu descer aqui que vai começar. Peraí, gente. Aqui está mais um pouquinho. Vamos começar com a primeira fake news aqui, né? Bom, vamos recapitular, gente. Vamos nos divertir um pouco, né, com essa esquerda espalhafatosa. Não, eu tinha que procurar, gente, porque depois dessa do Bolsonaro de moto cometendo infração com capacete foi ridículo. Vamos lá. Primeiro, Moro, o rei de Curitiba, agente 017 treinado pela CIA. Essa matéria rodou, gente. É uma pena que nesse tempo eu tinha um canal, mas o canal não era de notícias ainda. Mas essa daqui foi pra cansar. Treinado pela CIA, gente. Fala sério. Com o apoio dos Estados Unidos e de mega empresários capitalistas tirânicos, o juiz malvadão está ali apenas para tirar do povo as conquistas sociais e manter o justiceiro nine fingers. A alma, isso se referindo ao Lula, a alma mais honesta do país, eternamente na cadeia. Segundo a extrema esquerda, Moro quer prender todos os seus líderes, censurá-los e manter o poder na mão da direita capitalista delirante a todo custo, além de recrutar mais milicianos concursados para seu plano de poder. Nenhum roteiro... Não, gente, fala sério, cara. A imaginação e a criatividade desses caras são demais. Nenhum roteiro de James Bond conseguiu chegar perto dessa ideia. É impossível.
Resultado, a morofobia da esquerda perdeu forças com a sua narrativa. Junto com sua narrativa. Cadê? Conforme foi ficando mais óbvio que caciques de vários partidos continuaram sendo presos e investigados sem dó, Moro permanece inabalável no coração dos brasileiros que seguem apoiando as ações do ministro e torcendo pela aprovação imediata de seu pacote anticrime. Bom, tá na cara, né, gente? Todo mundo... Uma das coisas que a esquerda mais odeia é saber que o povo aplaudiu o Sérgio Moro quando ele subiu lá pra cima. Foi lá pro ministério. E outra coisa, eu estou aguardando futuramente Sérgio Moro no STF. Porque o cara merece. Esse é o cara. Sérgio Moro é o cara que, olha, eu não sei não, viu? Mas vamos continuar a matéria. Segunda fake news aí. Segunda. Vocês viram que a primeira aí, né, criou um Sérgio Moro, agente secreto, né? E pai, vai prender todo mundo. Bom, resultado. Só tá indo pra cadeia os envolvidos com corrupção. Nenhum outro tá indo pra cadeia pelas mãos do Sérgio Moro. Então o cara tá fazendo o papel dele. É o medo da esquerda. 2. A ditadura voltou. Socorro, Creuza. Essa matéria teve aí, né, estampada também. Enfim. Dessa vez a ditadura é fascista, nazista, racista e algumista que ainda não inventaram. Eis que surgem no banheiros de universidades estaduais e federais do Brasil símbolos da volta do nazismo, frases ameaçadoras. E não paravam por aí. Veículos de renomes estampavam em suas manchetes imagens de frases agressivas flagradas pelas paredes. Bolsonaro vai matar viado. Morte aos negros. Segundo a extrema esquerda, apoiada por grande aparato midiático, o Brasil estava a um passo de iniciar uma matança desenfreada das minorias. A neurose nazista de 2018 atingia seu ápice na bolha. Casais gays adiantavam-se seus casamentos, anunciavam nas redes sociais que, caso os conservadores vencessem, buscariam abrigo fora do país. Um pandemônio bizarro organizado pelo costumeiro terrorismo psicológico dos militantes vermelhos. Essa a gente viu aí à torta e à direita, né, gente? Alguns, quando fala sobre casais gays, fala sobre os ativistas, né? Não os casais homossexuais de respeito, porque muitos vieram aí, apoiaram Jair Bolsonaro, de peito aberto, sem nenhum problema. A gente só viu isso naqueles escandalosos, espalhafatosos, aqueles que tinham ligações com movimentos LGBTs, que recebiam verbinha pública do governo. Esses aí se espalhafararam à vontade. Não morrer, não morrer, não morrer. Né? E no fim das contas tá aí. Resultado, os direitos das minorias continuam e continuarão mantidos, diferente das falácias que foram propagadas. Narrativas mentirosas foram desmascaradas, como a da jovem que supostamente, lembra que isso aqui bombou, hein? Essa matéria eu trouxe, eu já tinha o canal nesse tempo, eu já tinha trazido ele pro lado da notícia, né? Como a jovem que supostamente foi atacada e teve uma suástica desenhada na barriga, quando na verdade ela talhou uma suástica ao contrário no próprio corpo. Bom, vocês lembram disso, né? A moça saiu aí, a Folha de São Paulo, a Globo e muitos outros noticiaram. Ai, porque os bolsonaristas, os adeptos de Bolsonaro pegaram a menina à força e fizeram... Corpo de delito na menina. A menina não queria fazer o corpo de delito. Vamos fazer, não faz. Ops, tem coisa errada aqui. Ou seja, descobriram que a moça, ela mesmo confessou depois, auto-infligiu o desenho nela na frente do espelho, e o problema é que ela, por estar na frente do espelho, acabou fazendo a suástica ao contrário. Mas saiu às tortas à direita, os meios de comunicações soltaram isso aí como se fosse verdade, né? Bom, ficou feio. Alguns comportamentos perversos, porém, continuam. Há quem sinta prazer em manchar a imagem do Brasil no exterior, se autodenominando exilado político para revelar ao mundo a ditadura fascista. Jean W. Bush Williams, né? Ou Jean Williams Van Damme, né? Ou Arnold Schwarzenegger Williams, não sei. Bom, enfim. Imaginária do Bozo Coiso. Esses BBBs e deputado, figura caricata, figura ardilosa, foi bem recebida até pela ONU e por alguns figurões da extrema esquerda internacional. A narrativa está cada vez mais frágil e capenga, mas continua em circulação pelas bolhas intelectuais. Bom, a gente sabe, né? O Jean está lá fora do Brasil, né? Nos países aí que apoiam
ao regime de esquerda, na ONU, que a gente também sabe que apoia, porque eu acho engraçado, Organização das Nações Unidas. Vocês já prestaram atenção no nome? Organização das Nações Unidas. Agora o problema, gente, é que você pega metade das nações que estão envolvidas, estão em guerra. Putz, mas que eu não entendo. Eu não entendo o negócio dele. O nome é Organização das Nações Unidas, mas os países que estão lá estão todos se comendo na bala. Quer dizer, como é que é a Organização Unida se os caras estão em guerra lá e a ONU tá toda hora intervendo pra... Eu começo a achar que o papel da ONU começa a ser, acho que ridículo. Os caras são péssimos no trabalho deles, porque o nome diz que estão unidos, mas na prática estão se comendo. O papel da ONU é intervir para haver paz. O bala é quem tá... Vamos continuar que é melhor. Terceira fake news. Essa é a 3 aqui. Bolsonaro só ganhou as eleições por causa da mamadeira de piroca e robôs. Cara, essa... essa eu trouxe também. Essa foi demais, cara. Essa é a pior de todas, mas ainda é propagada com insistência por inúmeros influenciadores e figuras descoladas de esquerda. Segundo eles, o brasileiro é tão preconceituoso e homofóbico que só votou no candidato conservador por acreditar que o fantoche de presidiário distribuiria bicos de mamadeira em forma de pênis nas creches das redes públicas de educação. Gente, fala sério. E quem dissemina esse tipo de informação terrível? Ora, segundo eles, são os robôs bolsonaristas, lógico, uma rede sofisticada. Criada unicamente para destruir a democracia, tudo é a democracia escravizar o povo mais pobre. Meu pai, não vale a pena perder tempo com essa fake news aqui. É tão ridícula e objeta quanto ao socialismo. Moderno bolivariano e serviu apenas para tentar vincular no imaginário popular os conservadores à homofobia. Mostra também o quão baixo a esquerda pode chegar em sua luta insana para defender a democracia popular. A criatividade é grande, a vontade de tomar o poder é imensa e a covardia impera. Bom, gente, isso aqui... Vocês acreditam que esses dias disseram aí que eu sou robô do Bolsonaro, cara? Eu me senti lisonjeado, fala sério. Disseram, é porque você é o robô do Bolsonaro, blá, 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 blá. Não, eu votei. Aí, ó, meu dedão aqui foi na Digitevsk e depois eu digitei lá o número do 17. Bom, se nós somos robôs, se eu sou robô, então eu tô junto com 17... Deixa eu ver, junto com 57 milhões, mais de 57 milhões de robôs que saíram com títulos de eleitores na mão, dedinho para Digitavsk e depois dedinho para 7, depois confirmation, né? Então, eu sou robô mesmo. Vambora. Bom, 4. Eduardo Malvadão, um cabo e um soldado. Parafraseando o honesto Knife Figure do Lula, né? Nunca antes na história desse país a imprensa martelou tanto uma matéria em véspera de eleição quanto esta. Eduardo Bolsonaro contou em uma palestra uma velha piada de quartel, onde alguns militares diziam que o STF, caso não cumprisse com suas missões constitucionais, bastava um cabo e um soldado para fechá-lo. O vídeo era antigo, mas a partir daí começou uma saraivada de fake news daquelas, suficiente para a esquerda toda embarcar de vez na luta contra a ditadura imaginária. Só na cabecinha deles, né, gente? O bacana é que eles não lembram do Valdir, né? O deputado Valdir lá, é Valdir, meu Deus, o nome do cara? Que é do próprio PT, que na Câmara, em discurso, disse que tinha que entrar de sola no STF e arrancar lá as togas e os ministros da cadeira, que tinha que fechar o STF, que tinha que tomar de assalto. É engraçado, né? O cara fala que vai fazer isso, que devia fazer isso, mas o PT ninguém fala nada. Agora o Eduardo Bolsonaro fez só um trocadilho, uma piada, uma brincadeira. Aí não, aí é sério, aí tem que... Resultado, na época da eleição, a esquerda conseguiu colher alguns pontos entre os eleitores distraídos, principalmente de centro. Mas a narrativa continua caindo por terra, dia após dia, uma vez que o governo defende com fervor as liberdades individuais e dos poderes, criando inclusive emendas para garantir e ampliar os direitos conquistados. Olha só que bacana, gente. Mas o PT não disse que o Bolsonaro ia acabar com os direitos? Não vou listar os direitos não, porque estão aí, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Enfim, dá uma olhadinha depois aí, tá bom? Bom, quinta, é o fim do Bolsa Família. Essa aqui não podia ficar de fora, não. Essa não podia ficar de fora, claro. O PT sempre usou desse artifício contra seus oponentes.
Nos rincões do Brasil, sem internet, sem defesa intelectual adequada, milhões de brasileiros recebiam a notícia aterrorizante: o próximo governo ia acabar com o benefício que assiste milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Resultado: a mentira funcionou em algumas regiões mais isoladas, principalmente no Nordeste, aqui onde eu moro. Porém, com a manutenção do programa Bolsa Família e o anúncio de pagamento de 13º salário aos beneficiados, a fake news sofreu um duro golpe e já não engana mais ninguém. Tem que inventar outra agora. E é a do capacete, gente. A 9 é do capacete. Observação, vale a pena lembrar, Bolsa Família é um programa que existia antes do governo PT, que apenas unificou os benefícios e deu um nome novo. Simples assim. Eu trouxe uma matéria também falando sobre os vários projetos que Lula e Dilma dizem ser deles, abatem no peito dizendo que são deles, mas que na verdade nunca foram deles. A única coisa que eles fizeram foi ou alterar um nome, né, como aconteceu com alguns projetos aí, né, ou simplesmente juntaram alguns benefícios já existentes, né? Vocês lembram, antigamente vocês tinham um cartão aí para o Bolsa Escola, tinha um cartão para não sei o que, blá blá blá, tinha um negócio do gás. Agora não, gente, agora empacou tudo no benefício só e pronto, só isso. A única coisa que eles fizeram foi só isso. Criar alguma coisa de novo? Nada, mas o povo, né, a Lula deu Bolsa Família, Lula deu... Alguém comentou aí, colocou nos comentários a questão aí, né, do Bolsa Família, né, falando, tá lá, Bolsa Família. Só para alertar aí a pessoa que fez esse comentário, Maria Júlia, não, Maria Araújo, acho que é alguma coisa assim, não tô lembrado agora, né? O Bolsa Família nunca foi do Lula, nunca. Tem um vídeo aí mostrando exatamente isso, quem fez o Bolsa Família, como foi que o Lula mudou, né, criou o Bolsa Família, criou não, né, mudou o nome e juntou tudo num pacote só e disse que é dele o projeto. Nunca foi dele, o projeto já existia antes dele, né, enfim. Mas o povo continua atrelando a Lula o que não é dele. E Lula não é bobo, vai dizer que não é? Claro que não. 6. O Caixa 2 do WhatsApp. Gente, essa daqui é demais. Um clássico. A bala de prata da esquerda. O tiro de misericórdia que saiu pela culatra. Doeu essa. Haddad. Bom, poucos dias antes da eleição, uma matéria acusava empresários e grupos ligados a Bolsonaro de pagarem para impulsionar notícias fáceis pelo WhatsApp. A jornalista responsável pela reportagem, assumidamente petista, não apresentou nenhuma prova e ainda assim um grande aparato midiático tentou validar a narrativa dela. Como todos sabemos, não colou. Vocês lembram disso? Até a Globo embarcou nessa daí. O Haddad queria mandar prender os empresários sem prova, sem nada. O cara é louco, né? E só para constar, hoje Haddad e Gleisi Hoffmann é quem estão aí, né? Haddad foi condenado por justamente o quê? Disparo de WhatsApp no fake news, no WhatsApp, e também fake news divulgadas na época da eleição por meios de internet e tal, blá blá blá. Ou seja, resumindo, eles acusaram o Bolsonaro daquilo que eles estavam fazendo. Ninguém encontrou nada contra o Bolsonaro, mas contra o Haddad e a Gleisi Hoffmann encontraram. A Gleisi Hoffmann, inclusive, tá num nó danado, né, com o processo aí por conta de fake news. Tem um Boca Aberta também que tá querendo pegar ela justamente porque ela usou o nome dele numa coisa que ele disse que não tem nada a ver. Ela dizendo que ele tava apoiando lá o negócio e ele disse que não tava apoiando nada, ia apoiar o processo no lombo dela. Resultado, mesmo com o comunicado oficial do próprio WhatsApp afirmando que tal movimentação não ocorreu, o jornal não desmentiu a notícia e ainda tenta de alguma forma buscar justificativa para validar a mentira. Tanto que, volta e meia, a história do robô bolsonarista surge novamente com o objetivo de tirar crédito do apoio popular legítimo que o presidente recebe nas redes. Vamos tentando, tentem aí, né? A gente conhece, Folha de São Paulo, né? Continua. A fake news do momento, a de agora, do instante. Atualmente estamos sendo atacados de todos os lados. A mídia mainstream pirou de vez e mergulhou sem receio em um mar de desinformação proposital. Políticos de esquerda recebem milhares de reais em indenizações. Humoristas são presos, pessoas comuns e generais são intimados e têm suas casas revistadas por opinar contra o judiciário brasileiro. Homens de toga mandam bloquear e derrubar perfis e vídeos. Não há uma notícia vinculada pela imprensa mainstream que não sofra distorção e análises mal intencionadas.
O objetivo do antigo sistema é criar a percepção de que o Brasil está pior agora, manchar também nossa reputação lá fora, causar rupturas e desgastes diários. Não se trata de informar, muito menos de buscar um bem comum para o país. Trata-se de derrubar um governo, custe o que custar, e convencer a população que os únicos que podem nos salvar são os únicos que, durante 30 anos, nos esfaquearam pelas costas. A cleptocracia ideológica não... Aleluia, eu falo esse nome, vai sair. A cleptocracia... Peraí. A cleptocracia ideológica vermelha não perdoa ninguém, muito menos a vontade do povo. O sistema não vai parar de atacar. Isso é fato. Cadê? Isso é fato. Vão ser 4 anos vivendo em meio a uma guerra perversa de narrativas... E você, caro leitor, está preparado para continuar o bom combate pelo Brasil? Tá aqui, gente, a matéria. Nós trouxemos algumas fake news aí, né? Que vocês lembram. Aí falam que Bolsonaro é quem faz fake news. Eu tô procurando aqui as fake news. Eu confesso que antes de fazer essa matéria aqui, eu procurei algumas fake news do Bolsonaro. Pergunta, Iglê, você achou? Resposta, não. E você pode procurar aí também, se caso duvide da minha palavra. Procure e veja quantas... Agora, procure fake news da esquerda que você... Eu só trouxe aqui umas pouquinhas, umas besteirinhas. A lista é maior, né? O jornalista aqui ainda foi ponderado, né? Tivemos uma dizendo que Bolsonaro tinha 200 milhões de reais na conta na Suíça. Ô Bolsonaro, cadê o dinheiro, Bolsonaro? Ah, bom, na verdade não tem, né, gente? Então, foi por água abaixo também. Tivemos muitas e muitas outras aí, né? Que... O papel da esquerda é aquela velha história, gente. Folha de São Paulo, Globo e outros perderam a mamata. Para vocês terem ideia, para os caras se disporem a colocar 3 especialistas. Não, cara, eu não entendo isso. 3 especialistas para dizer que Bolsonaro cometeu uma infração parado na moto com capacete na testa. Precisa de 3 especialistas para avaliar isso. É muito trabalho para esse jornal, viu? É muito trabalho. Esses caras são demais, né? Ah, e tem um detalhe. Eu não tava lá não, mas Bolsonaro mostrou a carteira de habilitação dele. Ele tem habilitação para dirigir moto. E aí, como é que fica? Lá se vai o pedido de impeachment da Folha. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês. Gente, é demais o nosso Brasil.